Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Jéssica Moraes e eu tô aqui hoje para compartilhar um pouquinho com vocês a minha experiência que eu fiz na Europa, na Espanha, visitando as escolas de educação infantil, e por isso, então, que eu trago esta fala que é intitulada como Educação Infantil na Espanha e na Itália, e durante ela, então, eu vou falar sobre alguns mitos, o que é verdade e algumas questões para a gente pensar no nosso próprio contexto brasileiro, tá certo? Quem ainda não me segue, pode me seguir no Instagram, Pedagogia da Subversividade, porque vocês vão poder perceber que na apresentação eu não vou trazer muitas fotos, então quem quiser ver a materialidade daquilo que eu vou estar falando, pode ver lá no meu Instagram, que lá tem vídeos acerca das fotos das escolas, tá? Então, eu vou começar aqui e deixa eu botar a apresentação um pouquinho maior para ficar melhor para vocês visualizarem, tá certo? E para iniciar, eu gostaria de contextualizar como que foi essa minha imersão, né, na Espanha, na Itália, qual que foi o tempo que eu observei, as cidades, tá? Então, eu fui para Espanha no início de fevereiro, para ficar 6 meses lá, fazendo um período de estudos do meu doutorado, que eu faço aqui no Rio Grande do Sul, na URGS, na linha de pesquisa Educação, Sexualidade e Relações de Gênero. Eu fui por meio de uma bolsa de estudos que eu ganhei da CAPES. Então, eu fiquei lá esses 6 meses estudando na Universidade de Oviedo, no programa de doutorado de Gênero e Diversidade, tá? Então, aí até uma foto minha na frente, lá na faculdade. E nesse período que eu estive estudando lá, acompanhando as aulas do doutorado de lá e também fazendo os meus processos de pesquisa, eu pude fazer observações em escolas públicas da Espanha. Foram um total de mais ou menos 30 dias observando, mais de uma escola, tanto escola no centro quanto escolas mais na periferia da cidade. E eu também, então, realizei 4 turnos de visitas e conversas com professoras, participei de experiências de observação do cotidiano, então, em escolas públicas na cidade de Pistoia, na Itália, tá? Então, eu trago esses pontos para também pensar que não se pode ter generalizações no meu discurso. O que eu vou falar, então, é a partir desses lugares da cidade de Oviedo, na Espanha, e da cidade de Pistoia, na Itália. Foram esses os períodos que eu passei. Então, pode ser que tem coisas que eu não me aproximei tanto e coisas que eu me aproximei mais. Então, tudo que eu vou falar, eu peço que vocês não generalizem, no sentido de entender que em toda a cidade de Pistoia é assim, ou que em toda a cidade de Oviedo é assim, e tampouco em toda a Itália e toda a Espanha, mas sim eu vou trazer alguns entendimentos a partir deste meu lugar de fala e dessas experiências que eu tive, tá certo? Agora, então, levando isso em consideração, eu trago alguns entendimentos que eu pude ter a partir dessas observações. Agora eu já estou no Brasil, regressei ali no início de agosto, e a partir disso tudo, eu pude perceber, né, na verdade, reafirmar que é um discurso que a gente tem, mas a gente às vezes acaba não sabendo muito bem o que significa, né, na prática isso. Então, que nenhuma realidade é homogênea. Tanto na Espanha quanto na Itália, e se a gente for levar para o contexto brasileiro, a gente pode perceber que é assim também, que se tem uma diversidade das escolas e da realidade de cada uma, até mesmo das escolas que estão na mesma cidade. Essa imagem que está aí é a imagem de uma sala referência de uma escola da Espanha. Eu observei a faixa etária de 4 e 5 anos, tá? Então, na Espanha, a faixa etária de 4 e 5 anos já é nas escolas de educação primária, que é como se fosse a nossa EMEF no Brasil. Então, lá eles acabam tendo essa visão mais escolarizadas dessa etapa da educação infantil. De 0 a 3,
ocorre nas creches, né? E tem uma perspectiva que se assemelha à nossa perspectiva aqui no Brasil e também se assemelha à perspectiva da educação infantil na Itália. No entanto, quando a criança completa 4 anos e vai para escola de educação primária, então já tem essa prática mais escolarizada, né? De quadro, cada criança sentada no seu lugar fixo. Todas as crianças, então, já estavam alfabetizadas nessa faixa etária de 5 anos, que já era o final do período letivo, porque lá o período letivo é de setembro a junho, então, isso já era em maio, elas já estavam no final do período letivo da educação infantil, mas eu pude perceber que era assim que acontecia. E eu esperava encontrar práticas que ocorressem desse modo? Não, eu não esperava, porque eu pensei que talvez fosse algo mais na perspectiva da creche também. Mas não, é assim. E eu pude perceber que na escola do centro e na escola da periferia, o modo como as professoras trabalham, embora tenham perspectivas muito semelhantes, é bem distinto, né? Então, quando a gente fala aqui no Brasil, que a gente não pode levar em consideração, né, a prática que a colega fez, porque ela está num contexto totalmente diferente, que a gente não pode reproduzir fielmente como ela fez, porque ela está num outro contexto, numa outra realidade, né? A gente pode se inspirar, mas não simplesmente reproduzir aquilo. A gente também pode perceber que importar esses modelos, seja da Itália ou seja da própria Espanha, né, é uma prática totalmente ineficiente, porque a gente não está levando em consideração o contexto em que essas escolas estão inseridas. A gente não viu de perto como é que acontece essas práticas, né? A gente ouviu outras pessoas falando, a gente viu fotos, mas a gente não sabe realmente como é. Então, a gente não pode querer importar, porque as próprias escolas dessas cidades, desses países, têm práticas muito diferentes, né? Então, eu não posso falar que em toda a educação italiana, na educação infantil, ocorre desse modo, e nem que em toda a Espanha, na educação infantil, ocorre desse modo, tá? Então, isso é algo que a gente está acostumado a falar, mas é importante a gente reforçar e falar novamente, repetir o que é óbvio. A gente vai visitar, a gente vê que realmente é algo totalmente ineficaz. E por que eu falo isso também? Porque os espaços, os materiais, os recursos, os mobiliários também são totalmente diferentes. Porque o que eu posso perceber? Aqui no Brasil se tem uma discussão da retirada das mesas da sala referência, tá? Por que a gente fala isso? Porque não tem espaço, então, para a livre circulação das crianças na sala, porque as crianças têm que ficar muito sentadas, e isso não é algo que vai ao encontro da perspectiva que a gente está construído de infância, de educação e educação infantil, especialmente, né? No entanto, isso também está muito inspirado nas práticas italianas, né? O que eu percebi? Que lá na Itália, as crianças nas salas referências, inclusive, tem mesa, sim. E mais de uma mesa. E várias cadeiras, tá? A diferença é que lá as salas são mais amplas. E as crianças têm mais espaços na escola. Por exemplo, elas não têm só a sala referência que elas passam a manhã toda. Elas acabam tendo mais liberdade de circulação entre os espaços da escola, né? Então, tem uma sala que é para arte, tem uma sala que é para projeção de luz, tem um espaço que é para as explorações com a natureza, mas na sala referência elas têm mesas, né? E vocês vão poder ver em alguns registros que tem mais de uma, que tem bastante cadeira sim. A questão também da roda de conversa, das assembleias, né? Se tem tido uma problematização, se tem sentido ou não fazer com as crianças. No entanto, eu vi essa prática acontecendo tanto na Espanha quanto na Itália, quando eu acompanhei ali a jornada da professora
com as crianças. Na Espanha, eles fazem a roda de conversa que eles falam que é a assembleia. Eles têm um ajudante do dia, que é o encargado, que eles falam, né? E na Itália, eu também acompanhei um momento de roda de conversa, que a chamada ali das crianças também era com fotos e com nomes que as crianças iam colocando num painel. E essa era uma prática que era coordenada por uma criança por dia, não tinha o nome de ajudante do dia, mas tinha sim uma criança que era encarregada de conduzir este momento, de cantar a música, de entregar as fotos para os colegas irem colocando no painel, né? Então, o que eu percebi de diferente? As materialidades, né? Na Espanha, por exemplo, eram coisas com muito mais cores, como vocês podem ver aí na foto, né? Coisas talvez com materiais não tão sustentáveis para produzir esses materiais. E na Itália já é um painel de madeira, né? As fotos eram em plaquinhas de madeira e não tinha esse excesso de cores, né? As salas assim com paredes muito limpas, mas com registros e fotos das crianças. Eu acompanhei também vários momentos em que as professoras dirigiam bastante as crianças. Na Itália, isso, tanto na Espanha quanto na Itália. Mas na Itália, qual que é a perspectiva que a gente tem, né? Qual que é o entendimento? No meu imaginário, né, eu pensei que eu ia chegar lá, que eu ia ver as crianças fazendo várias explorações, com mesa de luz, né, com argila, com textos de desenhos de observação. E nas duas escolas que eu fui, eu não vi isso acontecendo no dia em que eu estava lá. E eu até perguntei para as professoras, elas se tinha uma periodicidade, se as crianças iam toda semana, se tinha um horário fixo para explorar essas salas que tinham essas materialidades mais específicas, que é o que a gente está acostumado a ver também nos registros. E elas me disseram que não, que elas vão conforme o interesse das crianças, né? Que tem momentos que elas quase não vão nesses espaços ou utilizam esses materiais porque não é do interesse. Tem momentos que mais, que não tem um horário fixo, né? Então eu percebi que elas seguem muito ali o interesse das crianças e não é algo que ocorre assim com tanta frequência, né? Aqui na educação infantil do Brasil eu vejo muitas pessoas compartilhando fotos de desenhos de observação, né? Que são contextos muito bem organizados, são registros muito bonitos, né? Mas por que a gente tem feito tanto esses desenhos de observação? Qual a concepção que está por trás disso? Onde é que a gente está se inspirando? Né? Então, se a gente for perceber, talvez a gente esteja se inspirando em registros de práticas italianas, mas que se a gente vai lá visitar e ver o cotidiano e ver as coisas acontecendo, né, quando não são espaços montados especificamente para receber um grupo de professores, mas sim quando a gente vê a prática com as crianças acontecendo, a gente vê que não é assim, né? Toda semana ou todo dia, um contexto fixo montado para desenho de observação, tá? Então, assim, eu não estou criticando aqui os desenhos de observação, nem dizendo se é certo, se é errado e qual a periodicidade tem que ter, mas falando aqui, desmistificando alguns, alguns mitos que se tem acerca disso que a gente vai vendo em fotos, né? Vai vendo as pessoas compartilhar. E o que mais que eu posso dizer que eu vi lá nas duas escolas? A questão do mobiliário também, né? Que tem sim muitos recursos para as crianças, tá? E eu falo isso agora mais da Itália, tem muitos recursos, a gente percebe assim que é um projeto de educação muito robusto, muito bem estruturado, que tem investimento, tá? No entanto, nem tudo está na sala referência. Eu pude perceber que a escola, ela é pensar, os espaços dela são pensados para além da sala referência, né? Que as crianças têm acesso aos materiais que estão nos corredores, que estão na sala ao lado,
né? Então, da gente também poder se permitir, enquanto inspiração, da gente pensar os espaços da escola em que a gente está inserido para além da sala referência, né? Porque aqui no Brasil a gente tem uma problemática de salas muito pequenas com muitas crianças, né? E muitas vezes a gente se vê no embate de quais espaços ter, o que colocar, ter mesa, não ter mesa, né? E muitas vezes a gente precisa, sim, de mesa, pelo menos uma um pouco maior, para organizar as crianças, né? Para a gente se comunicar com elas. Então, da gente pensar esses espaços para além da sala referência. Bom, aqui, e isso pensar como o grupo da escola, o grupo de professores, a gestão, né? Não só eu, porque isso tem que pensar com todo mundo. Bom, nas salas referência, a gente vai ter que fazer algumas escolhas. Se dá para ter determinados tipos de materiais, mas se a gente colocar outros, acaba sobrecarregando para não excluir nenhum. Como que a gente pode pensar, então, essas materialidades e esses recursos e esses mobiliários para além, para fora, para os corredores, para o pátio, para outras salas que a gente pode reaproveitar, né? Então, eu trago essas questões para a gente também desmistificar um pouquinho essas práticas que a gente imagina que acontecem a todo momento, né? Lá na Itália, principalmente, né? E as crianças da Espanha, eu pude perceber então que tem essa prática, né, lá na cidade de Oviedo, mais escolarizante, né? Como eu já falei, todas as crianças na faixa etária 5 já aprendem a ler, embora não seja o objetivo, e eu vou falar sobre essa questão da leitura escrita na educação infantil mais para frente, mas para a gente ir pensando um pouquinho acerca dessas questões e o que a gente tem no nosso imaginário, onde a gente está se inspirando e por que, principalmente, que a gente está realizando certas práticas, tá? E outra questão que me marcou muito nessas visitas às escolas foi da função social da escola que ultrapassa esses muros. Só deixa eu ver se está gravando direitinho aqui. Sim, acredito que está. Bom, eu percebi, e isso principalmente na Itália, que as escolas elas desempenham um papel crucial na sociedade e que elas investem em práticas e escolhas pedagógicas que impactam a comunidade e as famílias, né? E as crianças e o contrário também. Elas permitem que a cultura ali daquele contexto, daquela sociedade onde a escola está inserida, também impactem essas práticas pedagógicas, né? Então, eu vou trazer aqui alguns exemplos do que eu vi. Lá na Itália, eu visitei duas escolas totalmente diferentes. Eu visitei uma escola que ela era maior, que tinha um grupo maior de crianças que eram atendidas, que ela também tinha um prédio bem maior, que tinha várias salas, vários espaços, vários contextos, e que era localizada mais numa zona da periferia, né, da cidade. E eu visitei outra escola que ela era nesses povos, assim, nesses pueblos, países que eles falam lá na Itália, que era bem retirado, numa região mais, entre aspas, rural, né, na região da Toscana ali, e era até um pouco complicado de chegar lá, tinha só um ou dois ônibus que passavam por dia naquela localidade. Então, eles exploravam muito a questão da natureza e tal. E nessa escola havia apenas 18 crianças na escola inteira. Era um grupo misto de crianças de 3 a 5 anos de idade, que eram atendidas somente por duas professoras e duas auxiliares. Tá? Então, imaginem esses dois contextos: uma escola numa zona mais de periferia, com um espaço físico super amplo, com bastante crianças sendo atendidas, e outra escola numa zona mais rural, mais retirada do centro da cidade, que tinha na escola inteira 18 crianças sendo atendidas somente por duas professoras e duas auxiliares, tá? Outra coisa que é importante lembrar, que nessa cidade de Pistoia não se tem a figura da diretora e da coordenadora
dentro das escolas. Essas figuras até existem mais fora, na Secretaria de Educação, e geralmente essas pessoas são responsáveis por um grupo de escolas e não por uma escola em específico, tá? Bom, mas enfim, retomando. Nesta escola que era maior, que era mais na periferia, que atendia um grupo maior de crianças, atendia muitas crianças imigrantes, né? Filhas de pessoas vindas de outros países. E essa escola pensou em como que ela poderia contemplar esta diversidade de crianças e famílias no contexto em que ela estava inserida. Então, a identidade dessa escola é o quê? É trabalhar com histórias orais que as pessoas vão contando, que as crianças vão narrando, as famílias das crianças vão contando, essas histórias vão sendo registradas e eles vão trabalhando em cima disso, tá? Então, a escola, o forte dessa escola também é a biblioteca. Eles têm sala para as famílias compartilharem histórias e eles valorizam muito essas histórias orais que vão sendo passadas de um para o outro, de geração em geração, porque para conectar essas pessoas e essas crianças, né, principalmente de diferentes países, elas pensaram na estratégia desse compartilhamento das histórias das pessoas, as histórias orais, né, da própria autoria na criação de histórias. Então, o que envolve, né, essa escola, o trabalho pedagógico, a linha que eles seguem é essa questão das histórias, da oralidade, né, da escrita, do registro também de histórias e que envolve toda a comunidade, porque como eu falei, eles têm então uma sala específica que é para as famílias irem lá quando querem contar histórias para as crianças. Eles têm árvores que todas dentro da escola, no caso, né, galhos de árvores, que toda pessoa que chega, que entra lá, pode escrever algo, pendurar nessa árvore, escrever no seu idioma e pendurar nessa árvore, né? Então, eles têm todo um trabalho voltado para essa questão das histórias. Já a outra escola que está localizada mais distante, numa parte mais rural, eles investem muito na questão das experiências com a natureza, tá? Então, até esse registro aí é desta segunda escola menor, nessa zona mais rural. E o que acontece? Como é nessa localidade que tem muito verde, muita folha, as crianças acabam levando para a escola coisas que elas encontram no caminho, que nem folhas secas, pedrinhas, flores. Então, as professoras perceberam que isso era uma coisa muito interessante para as crianças e elas então ornamentam, elas guardam, elas procuram modos de armazenar tudo isso que as crianças levam para a escola. Elas também têm o hábito de fazerem festas itinerantes nessa escola. Então, eles, em determinados momentos, em determinadas datas, eles reúnem as crianças e saem pelas localidades por onde moram as crianças nessa zona mais rural e vão fazendo apresentações, né? E vão integrando a comunidade também para isso, tá? Então, se pode perceber que as duas escolas estão na Itália, as duas investem em práticas totalmente distintas, porque elas levam em conta o contexto em que elas estão inseridas, tá? Então, eu posso dizer que em toda a escola italiana se tem um investimento nas histórias, que tem uma sala para cada tipo de prática, que nem a nossa escola maior. Não, porque nesta escola isto fazia sentido, a questão das histórias, a oralidade. É uma escola que tem um espaço físico amplo, então tem várias salas temáticas para diferentes tipos de práticas. No entanto, a outra escola não. Atende somente 18 crianças, com faixas etárias de 3 a 5 anos, um grupo misto, e elas não costumam dividir as crianças em grupo para trabalhar. Elas geralmente trabalham com todas as crianças ao mesmo tempo nessa segunda escola, porque elas apostam nessa troca entre as crianças menos experientes e mais experientes, nos aprendizados que se dá.
né? Então, essa questão de trabalhar com pequenos grupos, né? Sempre trabalhar com pequenos grupos. Bom, a gente tem que ver o que faz sentido para a escola. Para uma escola faz, porque tem um número maior de alunos, tem outros espaços para explorar, tem como ficar dividindo as crianças, eu consigo encontrar estratégias, mas para essa outra escola não fazia sentido dividir por causa de todas essas outras questões, né? Então, essa a importância da gente não generalizar os discursos quando a gente vai falar de outras práticas, né, principalmente práticas estrangeiras, e da gente não simplesmente querer importar porque a gente tem lá como modelo, mas sim da gente levar em consideração o nosso próprio contexto, porque se tem uma coisa que eu pude perceber e ver com muita força, principalmente nas escolas da Itália, é essa questão de levar o contexto em que a escola está inserido em consideração, da escola ter um projeto social, um projeto de sociedade que atravessa os muros e de levar muito em conta essas questões super pontuais ali da localidade em que a escola, as crianças, as professoras estão inseridas e o que faz sentido. Não se prender a modismos e práticas, tá? E, né, puxando então o fio dessa discussão, eu pude perceber então que o contexto, ele tem um grande potencial para nortear a prática pedagógica de uma escola como um todo, né? Dessa importância da gente considerar o contexto que as crianças estão inseridas, as famílias estão inseridas e o que faz sentido para a gente, para a nossa realidade onde a gente está inserido. Porque assim, ó, conversando com as professoras de lá, né, as professoras que me receberam e que estão acostumadas a receber muitas pessoas, inclusive pessoas brasileiras, porque elas até conseguiram compreender o português em função de receberem muitas pessoas brasileiras lá, quando a gente fala, porque, né, muito obrigada, porque vocês são uma referência, né, eu estava muito curiosa para conhecer aqui, para ver, elas parecem assim que não entendem muito quando a gente fala que elas são referências, elas pensam, nossa, nós somos referência lá do outro lado do mundo, lá no Brasil. Eu tive essa impressão com as professoras que eu conversei, né? Porque elas levam em conta questões muito contextuais, né? Que talvez se for parar para pensar o que acontece naquele contexto tem a ver com o meu contexto, né? Então, principalmente na realidade brasileira, num país que é extremamente extenso e que a gente sabe que a desigualdade é muito latente ainda, né? A gente precisa levar em conta esses fatores socioeconômicos, culturais e históricos. A gente precisa levar isso em consideração também, né? Porque onde está inserida a escola que a gente trabalha, o país que a gente trabalha, o estado que a gente trabalha, não tem como a gente negar as questões étnico-raciais, por exemplo, né? Que talvez lá na Itália, lá na Espanha, não seja uma questão latente, né? E a gente sabe que a Base Nacional Comum Curricular para a Educação Infantil foi muito inspirada na prática italiana. E se a gente for olhar o documento, onde que fala da criança negra ali? Onde que fala das questões étnico-raciais? Será que leva em consideração as desigualdades sociais, não somente das crianças, mas também das professoras? Professoras que tiverem diferentes tipos e níveis de formação, né? Porque essa desigualdade também atravessa a nossa vida enquanto mulher, enquanto professora, né? Então, tem professoras que tiveram uma formação X, tem professoras que tiveram uma formação Y, né? Tem professoras que têm condições de ter muitas formações continuadas, inclusive de visitar escolas de outros países, tem professoras que não. E quando pessoas que têm essas condições chegam importando essas ideias e dizendo, ó, lá é assim, e é assim o jeito certo de fazer, essas pessoas que acabam não tendo tanto acesso, né, acabam se sentindo um pouco perdidas. Tá, mas por que é assim? Né? Por que eu tenho que fazer assim? Né? Se no meu contexto aqui eu vejo essa e essa problemática. Eu vejo que é interessante para o meu grupo de crianças e essas questões. Agora eu vou apagar tudo que eu já fiz, todos os meus entendimentos e vou ter que fazer assim também. Né? Então, da gente levar em consideração dessas desigualdades e também dos modos de viver a infância. Por exemplo, lá na Espanha, só tem uma jornada de trabalho das professoras e também das crianças que vão para a escola, que é das 9 horas da manhã
até as 2. As professoras não têm 2 jornadas de trabalho e tem 2 turmas para atender, uma de manhã e outra de tarde. Elas têm uma, que elas atendem das 9 às 2 e das 2 às 3 elas têm planejamento todos os dias. As professoras trabalham 6 horas, as professoras concursadas, sendo que elas começam a trabalhar às 9 horas da manhã. As crianças vão para a escola às 9 horas da manhã. O serviço de alimentação não é responsabilidade das professoras na Espanha, por exemplo. Porque se as famílias querem ter um atendimento, isso na escola pública, tá, gente? Se as famílias querem ter um atendimento de café da manhã e de almoço, as famílias têm que contratar esse serviço mediante uma empresa que presta serviço para a prefeitura e as famílias têm que pagar. Isso na escola pública. Por que isso? Porque lá essa questão da desigualdade não é tão latente, que as crianças não dependem tanto da escola para poder comer. Porque as famílias, mesmo imigrantes, porque eu visitei uma escola que tinha dezenas de nacionalidades, tá? Inclusive na turma que eu estava tinha mais de 10 nacionalidades ali das crianças. Mas ali naquele contexto não é uma emergência, tá? Então essas questões de alimentação talvez não seja uma preocupação, não seja uma discussão que seja levada em consideração. No entanto, no nosso contexto brasileiro, a gente precisa levar em consideração. Esta é uma pauta emergente da Escola Pública Brasileira de Educação Infantil. As questões étnico-raciais não são tão emergentes lá, né? Porque se tem um outro contexto histórico, né? Os movimentos feministas, enfim, aconteceram muito antes lá, então tem uma outra história. Mas aqui no Brasil, por exemplo, agora passou o Dia dos Pais. No Brasil, a gente tem mais de 5 milhões de crianças sem o nome do pai no registro. E mesmo as que têm, muitas vezes não tem o pai presente. Na Espanha, eu vi muitos homens cuidando das crianças. Os homens nas praças com as crianças, os homens carregando as crianças em sling, carregando o carrinho. Eu tô dizendo que na Espanha é melhor que aqui? Não, mas eu tô dizendo que lá você tem um outro contexto histórico, né? Uma outra sociedade, discussões que começaram em outros tempos, e lá tem questões que nessas questões de sociedade estão um pouco, né, mais à frente, digamos assim, não sei se seria essa a palavra correta, tá? Mas aqui no Brasil é emergente a gente levar essas questões de gênero, de desigualdade, para dentro da escola. Porque muitas crianças passam muitas horas na escola. Muitas crianças só têm acesso a livros, né, a uma educação mais positiva, mais respeitosa na escola, né? Por exemplo, lá na Espanha, né, eu falo muito da Espanha porque lá eu vivi, eu morei 6 meses, eu circulei muito pelas ruas, eu não via ninguém batendo nas crianças na rua. Eu não via ninguém falando alto com as crianças. Não via ninguém puxando a orelha de criança na rua. Tá? Não vi ninguém desrespeitando criança na rua. Aqui a gente sabe no Brasil que, embora se tenha se iniciado essa discussão de uma educação mais respeitosa, de uma educação positiva, ainda é uma discussão que está atingindo as camadas mais altas da sociedade, que as pessoas que estão lá na periferia ainda não tiveram muito acesso a essa discussão. Né? Então, as crianças precisam na escola de bons exemplos de justiça, de equidade, de paz. A gente precisa levar em consideração essas questões do nosso contexto brasileiro. Porque se tem uma coisa que eu aprendi lá na Espanha e na Itália, foi que o contexto em que as crianças e as famílias e as professoras estão inseridas é o que vai nortear a proposta pedagógica de uma escola. E que não existe prática melhor ou prática pior, o que é certo e o que é errado, porque não, a educação não se constrói nesse binômio, né? Nessa dicotomia do que é certo, do que é errado, do que é adequado, do que não é, o que é inadequado, porque é uma espiral, é isso, aquilo e mais aquele outro, mais um monte de coisas que a gente precisa levar em consideração para construir a proposta pedagógica de uma escola, né? Então, por isso que eu falo o que é urgente no nosso contexto brasileiro. Se tem uma coisa que a gente pode se inspirar na Espanha, na Itália, né, e principalmente na Itália, que é o que pauta muita prática da educação infantil aqui no Brasil, que se trata de discussões, conceitos, modos de registrar, é levar em conta o contexto em que a gente está inserido. Esse foi, assim, um dos maiores aprendizados que eu tive quando eu observei as escolas e as práticas de lá. Por exemplo, na Espanha, as crianças
a um primeiro olhar, né, a gente pode dizer que as crianças passam muito tempo sentadas na escola, que elas têm rotinas fixas e estanques, e que não respeitam os tempos das crianças. Tá? A um primeiro olhar, a gente pode dizer isso. No entanto, quando a gente vai observar os modos de viver a infância das crianças na Espanha, elas brincam e interagem em toda a cidade. Toda a cidade, pelo menos essa cidade em que eu estava e várias outras que eu visitei na Espanha, tem muitos espaços pensados para as crianças. Espaços diversificados, espaços seguros. Na própria Itália também tem espaços de acolhimento e atendimento para as famílias e para as crianças, espaços públicos, tá? E no contexto brasileiro, quais que são os espaços seguros, acessíveis que a gente tem para as crianças fora da escola, né? Então, no Brasil, a escola acaba tendo essa função social ainda mais latente, digamos assim, quando a gente vai pensar acerca de toda essa questão, de todas essas diversidades, né? Então, assim, na base não fala para eu discutir as questões de gênero, fala sim de diversidade e tal. A base não fala para eu discutir as questões indígenas, não fala para eu discutir as questões de raça, porque eu tenho que trabalhar o brincar, né? E claro, tudo isso é através do brincar, porque eu tenho que ter uma diversidade de materiais, porque eu tenho que proporcionar diferentes experiências. Só que a gente está levando em consideração o modo de viver a infância dessas crianças? Será que a gente está levando em consideração todas essas desigualdades que essas crianças, as famílias e a gente também está imersa, né? Então, eu acredito que no contexto brasileiro tem questões que são emergentes, aqui sim, que talvez não sejam tão emergentes em outros contextos. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado também ao importar essas ideias, né? E não é dizer que essas ideias não cabem aqui, não. Tem muitas práticas belíssimas que eu vi lá. Se vocês forem ver o meu Instagram, vão poder ver as fotos, os reels que eu fiz das fotos lá das escolas da Itália. São lindíssimos, né? E a gente pode se inspirar, sim, mas se inspirar nos processos, nos modos que os entendimentos vão sendo construídos, né? Em como essas materialidades vão sendo escolhidas pelas professoras, mas não reproduzir tal e qual, porque elas estão levando em conta o contexto delas. E a gente, será que está levando em conta o nosso contexto? E essa imagem que eu trago aí, antes de passar para o próximo slide, é uma imagem daquela escola que eu fui na Itália, que é grande, que trabalha a partir das histórias, que as famílias vão contar histórias para as crianças. E nesta sala, eles têm uma prática de que, se eles têm uma louça em casa, ou algum objeto que eles não utilizam, eles levam para a escola e eles montam personagens junto com as famílias, dão um nome para esses personagens e inventam histórias para esses personagens. Então, lá nesta sala, que era para contação de histórias de crianças e famílias que poderiam explorar ali quando quisessem, tinha muito desses objetos, né? Montados a partir de outros objetos que as crianças levavam de casa e iam montando junto com suas famílias ali naquele espaço e criavam nomes e história para esses objetos. Agora eu olho e acho muito bonito e bom, vou querer fazer o mesmo na minha turma, o mesmo na minha escola, porque é legal, porque é bonito. Não, eu tenho que ver se faz sentido, né? Mas eu posso me inspirar no processo. Olha só, eles se inspiraram na realidade deles, em coisas que eles tinham em casa, que eles podiam levar para a escola e aproveitar. Bom, e o que será que, como eu poderia aproveitar esta ideia, né, esses modos de levar as coisas de casa para a escola pro meu contexto, né? Então é mais ou menos isso, nos processos, nas escolhas, no que respalda a educação, mas não reproduzir fielmente, porque isso é algo que tem sentido para essa escola, neste contexto, e é realizado só nessa escola da Itália, não é em todas as escolas, tá? E eu pude perceber também que a escola precisa ter uma identidade única e autêntica.
tá? Então a gente precisa discutir essa criação de uma identidade escolar única e autoral, porque é o que eu venho falando até agora, que foi o que eu vi lá, né? E que foi o que mais me marcou. O que que é importante para a escola que eu estou, para o grupo que eu atendo, né? Porque assim, lá na Itália tem muitos registros nas paredes, né? Se a gente for ver as fotos, tem muitos registros, muitas fotos, coisas muito bonitas. Mas nos corredores da escola são registros quase que permanentes, assim, que retratam a proposta da escola. Ali naqueles registros que tem nos corredores, é a proposta da escola sendo contada, com fotos de crianças que já nem estão mais na escola, entende? E nas salas referência, então, são registros de coisas que estão acontecendo naquela turma, registros pontuais que daí vão sendo mudados de tempos em tempos, mas nos corredores são esses registros mais fixos que contam a proposta da escola, né? Que a proposta da escola está nas paredes, que tem uma linha pedagógica nessa escola. E a gente, então, a partir do nosso contexto, como é que a gente pode então, ter essa identidade única e autêntica própria da escola, do contexto onde a gente atua, né? E outra coisa que eu pude perceber também, que a pedagogia participativa, né? Que às vezes a gente acha que a pedagogia participativa é deixar as crianças voando na escola, na sala referência, né? Deixar as crianças assim livres para brincar quando querem, do que querem, escolher as materialidades, subir na janela, descer na janela, sair da sala sem avisar, né? A gente às vezes acha que é isso e se coloca assim nesse desafio, tá? Mas como que eu vou conseguir ali atender essas crianças com qualidade se eu deixar cada uma fazer o que quer? E não, lá eu vi que essa participação não é deixar as crianças voando e deixar as crianças fazer o que quer, porque eu vi as crianças tendo muito direcionamento. Eu vi a mediação docente acontecendo o tempo inteiro, tanto na Espanha quanto na Itália, cada um na sua perspectiva. Mas eu vi a mediação docente acontecendo o tempo inteiro. Então, o que, que eu percebi? Que essa pedagogia participativa se refere mais ao modo de nortear a nossa prática para o que é urgente ao que as crianças sinalizam com recorrência. Por exemplo, esta foto, vocês podem ver que são várias pedrinhas e pétalas de flores e folhas secas, né? Então, como as crianças levam muito para a escola isso que elas vão encontrando pelo caminho, porque elas estão numa zona rural, daí uma criança vê outra levar, outra quer levar também, no fim, todas acabam levando praticamente todos os dias esses elementos que vão encontrando no caminho ou até na própria escola. Então, essas professoras resolveram criar coleções desses elementos e categorizar eles junto com as crianças. Tá? Então, esse é um exemplo. Bom, o que, que as crianças estão sinalizando com recorrência? Que não especificamente elas falam, eu quero pesquisar isso, né? Bom, as crianças estão levando elementos da natureza para a escola o tempo inteiro. O que, que seria importante, então, para essas crianças? Vamos criar uma coleção desses elementos. Vamos dividir eles, então, por cor, por tamanho, por forma, criar modos, então, de categorizar isso com as crianças. Tá? Então, muitas vezes a gente se confunde ainda e se perde, né? Como ter uma prática mais participativa se é muito difícil, né? Atender 20, 25, 30, tem colegas que atendem 35 crianças e cada uma fazer o que quer, no momento que quer e ficar o tempo inteiro assim, né? Infelizmente, a gente muitas vezes é sozinha na sala e a gente também precisa garantir a segurança dessas crianças, enfim. Então, da gente assim mudar essa chavinha e pensar que não é deixar as crianças fazer o que querem, o tempo, a hora que querem e deixá-las muito soltas e voando nesse cotidiano. Precisa de direcionamento, sim, só que a gente vai direcionar de acordo com aquilo que a gente percebe que é recorrente naquele grupo de crianças, que é uma pauta emergente para elas, que é algo que elas nos sinalizam com muita frequência, não simplesmente por meio da fala, mas através dessas outras linguagens que elas se comunicam com a gente, tá? Então, como eu já vim falando e agora reforço e explano um pouco mais essa questão da autoria docente e da profissionalidade, tá?
Porque o que eu percebi tanto na Espanha quanto na Itália? Que as professoras, elas são muito livres para conduzirem as suas práticas, tá? Tanto que ali na Itália não tem nem a figura da diretora e da coordenadora na escola. Tá claro que é uma outra realidade, né? A gente não teria como importar isso para o Brasil, né? Mas desta importância da gente criar as nossas próprias práticas e métodos a partir de tudo isso que eu já falei e vim reforçando até aqui, do nosso contexto, da nossa realidade, né? Do que é urgente, do que é emergente para todas as pessoas que habitam a escola, né? Que eu não preciso fazer exatamente igual uma proposta que eu vi uma foto no Instagram ou na internet, que é belíssima, é muito bonito, né? Mas o que que eu posso fazer? O que que eu posso criar, né? Me inspirar nos processos de criação das outras pessoas, mas não reproduzir fielmente, né? Então, levando em conta esses processos, o que que se dá para criar? Quais os métodos, né, que eu mesma posso inventar para conduzir a minha prática de modo que realmente seja algo significativo para o contexto onde eu estou inserida, né? E a importância da gente se perceber como agente ativo nesse processo educacional, né? Não simplesmente alguém ir lá e dizer para nós, olha, agora tu não usa mais tal conceito, tal, tu não usa mais tal palavra, porque a gente não usa mais hoje em dia, né? Mas da gente, bom, se não se está mais usando a palavra aluno, se usa criança na educação infantil. Eu quero entender por quê, né? Embora os outros me digam, porque a gente entende a criança de tal e tal modo, tá, mas eu quero entender como que chegaram nesse entendimento. Quem é que pesquisou sobre isso, né? Para daí eu entender isso, eu internalizar, né? E daí então eu mudar, porque eu entendi, porque eu sou agente, né, nesse processo de educação. Eu não sou alguém passivo que alguém vai ditando para mim o que eu tenho, o que eu não tenho que fazer. Claro que a gente aprende com os outros, a gente aprende com as pessoas mais experientes, mas as pessoas mais experientes apontam caminhos, né? Olha, esse conceito aqui a gente tem que rever, isso aqui a gente tem que estudar. Olha, eu acho que essa materialidade hoje em dia, né, talvez não seja adequada para a gente usar na escola, mas da gente também se colocar nesse lugar e a gente então tentar entender, não simplesmente fazer porque o outro disse para a gente que não é para fazer ou é para fazer, ou porque em tal lugar é muito bonito e eu tenho que fazer igual, mas para a gente também se colocar nesse lugar e fazer as nossas próprias defesas. Tá? Então, assim, ó, outro exemplo que eu quero trazer para vocês, que, por exemplo, lá na Itália, eu perguntei nas duas escolas que eu fui e também no outro espaço. Não se tem uma data fixa e um período fixo para entregar as avaliações às crianças. E nenhum jeito único de fazer. Lá nessa cidade de Pistoia, pelo menos. Cada professora decide como vai entregar, se vai fazer uma reunião com as famílias, se não vai fazer, se vai fazer um relatório mais extenso 2 vezes por ano, 3 vezes por ano, ou só uma vez por ano, se vai comunicar, se vai se comunicar com as famílias enviando algum material para casa, ou se vai entregar só uma vez no final do ano, como que ela vai fazer isso? É a professora que decide e a escola também que decide o que é importante para aquele grupo, né, de crianças e para aquela comunidade. No entanto, para isso acontecer, se precisa muito de formação continuada e sistemática das redes de ensino, porque isso está diretamente ligado à qualidade na educação, né? Porque, como eu falei, no Brasil, por exemplo, a gente tem muita desigualdade social, enfim. Então, é compromisso das redes de ensino de escolas públicas investir em formações. Porque como que uma professora, né, que a recém se formou, né, e enfim, não tem tanto acesso a essas formações, vai se sentir segura para fazer determinadas escolhas, né? Para entender o que é importante, de não precisar alguém me dizer o que eu tenho que fazer, de eu saber qual é a minha obrigação, qual é o meu compromisso, né?
que eu tenho obrigação e o compromisso de registrar, de documentar, de me comunicar com as famílias. Mas que não precisa alguém me dizer como que eu tenho que fazer, quantas páginas eu tenho que fazer, quantas fotos eu tenho que colar, qual o modo que eu tenho que escrever, né? Então, o que vai garantir essa qualidade é esses processos de formação das redes de ensino, porque as redes de ensino também precisam levar em consideração que as professoras estão em níveis desiguais de formação, que elas têm acessos desiguais à formação continuada, né? Então, de se pensar também nesses modos de garantir essa qualidade. Lá em Pistoia, as professoras têm um número X de horas que elas têm que fazer de formação por ano. E não é escolha, elas têm que fazer porque a rede promove em parceria com universidades, elas podem escolher a temática, tem ali umas 2, 3 temáticas para elas escolherem, elas escolhem e elas vão do início ao final do período letivo fazendo aquelas formações. Todos os anos, faz parte da carga horária de trabalho delas. Elas têm ao total 150 horas extra de trabalho, que é só para formação continuada e encontros com as famílias e reuniões com as colegas, né? 80 horas de formação continuada, 70 horas de reuniões e trocas com as colegas, conversas com as famílias, e elas têm que cumprir essas 150 horas durante o ano. Né? Então, quando a professora ingressa na rede de ensino, ela já sabe que essa é uma atribuição dela. Né? E será que aqui a gente está tendo esses processos de formação? Será que se está investindo em educação suficientemente para o contexto em que a gente está inserido? Então, da gente pensar sobre isso também, pensar nesse contexto, porque o Brasil, nesse contexto neoliberal e capitalista, atribui muito ao sujeito a responsabilidade do seu sucesso e quer cortar cada vez mais os gastos, economizar, corta o investimento em educação, né, em formação continuada docente e atribui ao sujeito a responsabilidade de se autoformar por conta, né? Essa é a lógica neoliberal capitalista. Então, da gente pensar assim sobre o porquê das coisas, o que é função nossa, o que não é função, o que é minha obrigação, o que não é minha obrigação, e isso que vai garantir essa qualidade na educação são as formações continuadas e sistemáticas de rede de ensino. Né? Essa foi outra coisa que eu percebi como é importante, tanto na Itália quanto na Espanha. Porque, embora cada professora tenha a sua autoria, a sua liberdade para conduzir a sua prática e ter os seus próprios métodos, se vê uma unicidade nos modos como elas trabalham. Né? Não tem uma professora que tem uma prática totalmente diferente da outra, porque se tem esses processos de formação. Tá? Bom, e a questão, né, estou quase me encaminhando para o final, mas a questão do acesso ao conhecimento como direito das crianças. Então, outra questão, assim, né, que se pôde perceber, se evidenciar pensando o contexto brasileiro, é que a igualdade de acesso às oportunidades de aprendizagem é um compromisso latente da escola pública no contexto brasileiro. Tá? Porque às vezes a gente pensa assim, eu não vou ofertar determinado tipo de coisa para as crianças porque não é compromisso da educação infantil, é compromisso só do ensino fundamental. Mas no contexto brasileiro, onde a gente sabe que muitas crianças não têm acesso a determinados tipos de informação que não seja na escola. Enquanto a criança, por exemplo, que está numa escola privada, que tem um outro tipo de realidade, que muitas vezes até, né, moram muito próximas em uma cidade, tem, né? E a gente sabe que tem um índice muito grande dessa desigualdade no acesso ao conhecimento, que infelizmente são as crianças que acabam tendo acesso a um tipo de educação que acabam tendo alguns tipos de oportunidades. Então, qual é o nosso compromisso enquanto escola pública brasileira num país imenso e desigual? Será que pode ser exatamente os mesmos compromissos de uma escola de um outro país, de um outro contexto que não tem tanta desigualdade social? E quais modos a gente então pode encontrar para superar essas desigualdades socioeconômicas na educação? Por exemplo, eu vou passar aqui para o próximo slide para explicar. Essa é uma foto da Espanha.
tá? Então, vocês podem ver, assim, que tem uma prática um pouco mais estanque, né? Mas eu percebi que lá todas as crianças saem lendo. Tantas crianças que estão na escola central, quanto crianças vindas de diferentes países, né? Que tiveram que aprender a língua na escola, estavam alfabetizadas em espanhol. Tá? Daí, se tu pergunta e conversa com as professoras se é o objetivo da escola alfabetizar, da escola de educação infantil alfabetizar, elas dizem que não. Mas que elas ofertam para as crianças possibilidades, que as crianças tenham acesso à cultura letrada e escrita. Né? Esses dias eu estava conversando com uma colega da escola, né, que muitas vezes as crianças vêm e perguntam para nós assim, na educação infantil, ai, prof, como é que faz o B? Como é que faz o A? Faz aqui para mim. Porque as crianças não têm acesso às letras na sala. As letras de forma ordenada, para saber qual que é a ordem delas no alfabeto, para reconhecer essas letras, mas elas estão pedindo para a gente. Só que ela não tem, porque alguém disse para a gente que a gente não podia mais ter alfabeto na sala. Bom, a gente não pode mais ter aquele alfabeto que é lá em cima, que é com figuras totalmente estereotipadas e que não tem sentido nenhum para a criança. Mas quais outros modos eu posso pensar de oferecer para a criança, então, as letras que ela tanto quer? Eu não ter que estar desenhando num papel quando ela me pergunta como é que é o B, como é que é o A, como é que é o C. As crianças querem, é direito delas ter acesso ao conhecimento, né? Então, o que eu percebi lá na Espanha? Todas as crianças se alfabetizam na educação infantil. Todas. Embora as professoras digam que não é o objetivo, tá? E eu não digo assim que eu concordo que tem que fazer uma prática, né? Um pouco mais fechada, que nem se tem, né, nessa cidade lá na Espanha. No entanto, o modo e as estratégias e os métodos que elas encontraram para alfabetizar essas crianças, independente se está no centro da cidade, se está mais na periferia, escola pública, independente da etnia da criança, do país que veio, se aprendeu a língua na escola ou se já é nativa. São modos muito bem sucedidos, elas são muito eficientes em alfabetizar as crianças, né? Então, como que a gente poderia se inspirar nesses modos para pensar os processos de alfabetização aqui? Não especificamente na educação infantil, mas a partir do primeiro ano do ensino fundamental, no ciclo de alfabetização do ensino fundamental, porque a gente sabe, né, que aqui no Brasil tem muitas crianças que estão com 10 anos de idade e que ainda não são proficientes. Então, da gente pensar nisso. E outra coisa, na Itália, eu vi crianças lendo de 5 anos, 5 para 6 anos. E daí eu fui conversar com as professoras e perguntar como é que era esse trabalho, né? Elas disseram também, não é objetivo alfabetizar. Então, se tu conversa com as crianças, tu vai lendo os livros, tu vai lendo os artigos, não é objetivo. Mas quando tu vai ver a prática, se é ofertado de modo intencional e planejado o universo letrado para as crianças. E tem crianças que estão mais interessadas naquilo que acabam aprendendo na educação infantil, ou se não aprendem, logo que entram no primeiro ano, já aprendem a ler e a escrever. Então, da gente pensar no nosso compromisso enquanto escola pública e professora de educação infantil no nosso contexto brasileiro, né? Porque não ter o objetivo de alfabetizar, e foi muito que eu percebi lá, tanto na Itália quanto na Espanha, é diferente de apagar os processos que as crianças têm direito, né? Ao mundo letrado, ao conhecimento. Então, letras e números não são proibidos na educação infantil. Eu vi muitas crianças tendo oportunidades de escrever, inclusive lá na Itália, de fazer escrita espontânea. Então, não são proibidos. A gente só tem que pensar nos modos. Bom, se esses modos não são mais adequados, a gente já tem uma outra concepção de criança, de infância e educação infantil, que outros modos a gente pode encontrar que não apaguem isso e que não tirem das crianças o direito ao acesso ao conhecimento? Principalmente no nosso contexto, onde a gente sabe que as crianças têm um acesso ao conhecimento muito desigual, né? Então, da gente pensar assim nesse nosso compromisso, principalmente quem é professor de escola pública, no contexto que a gente está inserido, tá?
E aqui eu trago uma fala que eu até postei no meu Instagram, que nem só de mesa de luz vive educação infantil de qualidade. Isso eu percebi lá também. Que a mediação docente e a intencionalidade pedagógica são o que de fato sustentam boas práticas. Porque, como eu já falei, eu vi tanto em um país quanto no outro, eu vi as crianças sendo mediadas o tempo inteiro. O tempo inteiro. Inclusive, na escola que eu fui, essa que era mais a zona rural lá na Itália, elas estavam fazendo uma proposta com argila, com folhas e galinhos de árvore, né? Lembrando que será algo que tinha sentido para aquela comunidade, porque eles estavam imersos na natureza, as professoras sentadas com as crianças fazendo o tempo inteiro. Eu não vi nenhuma professora tirando foto enquanto as crianças estavam nessa proposta. Que eu trago essa foto aqui, porque esta foto é da outra escola onde eu fui na Itália, que as crianças estavam naquela semana muito envolvidas com um evento que ia ter no terreno de trás da escola, que elas estavam organizando, porque um dia elas foram lá passear e viram que tinha muito lixo, toco de cigarro, né? E elas queriam que aquilo estivesse limpo para elas brincar, que era um espaço que elas gostavam de brincar, só que toda vez que elas iam, tinha muita sujeira. Lembrando que era uma escola mais à periferia, tá? Então, elas resolveram fazer um manifesto e organizar um evento. Elas convidaram o prefeito da cidade, convidaram várias pessoas, assim, importantes da cidade, e elas organizaram. E aqui é um pedaço da planta que elas fizeram do projeto de como que elas iam organizar esse evento, o que, que ia ter em cada canto desse evento, e elas estavam muito envolvidas nisso, e elas estavam fazendo registros, né, e croquis, e escritas espontâneas. Foi aí que eu vi um menino lendo uma carta, que eles, né, iam mandar para alguém, enfim, e eu vi essas crianças ali sendo mediadas em grupo e conversando, envolvidas nessa proposta o tempo inteiro que eu estive ali. Mais de 1 hora que eu estive dentro dessa turma, né? E eu não vi ninguém tirando foto, tá? Depois chegou uma outra professora com uma câmera profissional, enquanto as crianças estavam fazendo ali uma intervenção de montagens de algumas caixas, de torres, enfim, tirou algumas fotos com a câmera profissional. Não sei se era dela, se era da escola, enfim. Mas eu percebi que elas não ficam assim em cima tirando foto o tempo inteiro, que nem a gente acabou pegando o hábito aqui, porque eu preciso de fotos bonitas para botar no portfólio, porque eu preciso de fotos bonitas para colocar na minha página do Instagram, porque eu preciso de fotos bonitas para colocar nos corredores da escola, porque eu tenho que enviar para as famílias. Só que no momento que a gente está registrando muito, e eu não estou dizendo que o registro não é importante, sim, o registro é importante, né? Mas no momento que a gente está sozinha, com 20, 25 crianças, o que acaba sendo mais importante? Aparentar que eu fiz uma boa proposta, que eu montei um contexto bem bonito, que eu tirei foto da mão da criança lá na tinta, lá no barro, ou eu devo estar mediando, né? Saber o que aquela criança conversa enquanto ela está brincando, de sustentar a imaginação e o pensamento dela e de fazer outras perguntas para ela complexificar esse pensamento e encontrar novas formas e novos repertórios de ação naquilo ali. Qual é a minha função como docente? Né? Eu estou fazendo um fotojornalismo da infância e da minha prática, ou eu realmente estou assumindo a minha função? Né? Então, gente, eu não estou dizendo que não é para a gente não registrar. Só que a gente se inspira muito, principalmente lá na Itália, nesses processos de registro. Só que nessa cidade que eu fui, Pistoia, e lembrando que Pistoia é uma cidade que faz parte desses roteiros de visitas às escolas da Itália, e eu já conversei com gente que foi a essa cidade, 5, 6 cidades, e de me falar que a cidade de Pistoia é a cidade que tem um projeto mais robusto de educação. Tá? Então, se Pistoia, só para situar, é uma cidade bem importante nessa questão da educação infantil na Itália. Então, da gente pensar por que a gente faz o que a gente faz? Para quem que eu faço? O que é importante? Então, da gente assumir, como eu já falei antes, essa profissionalidade, essa autoria e esse nosso compromisso com as crianças,
tá? Porque a qualidade vai muito além daquilo que é visualmente atraente. Claro que as crianças têm direito a ter a estética, né? Faz parte da nossa prática, que a gente tem que pensar em espaços esteticamente atrativos que convidem a investigação. Eu não tô falando que a gente não tem que fazer isso. Mas eu tô falando, problematizando o fato de a gente se preocupar muito com as fotos para mostrar para os outros e muitas vezes para conseguir fazer esses registros a gente acaba deixando de lado essa mediação com as crianças, tá? E outra coisa, tanto na Espanha quanto na Itália, nenhuma professora fica sozinha, tá? Não tem professora sozinha atuando com as crianças, nunca. Sempre tem mais alguém, tá? Então, a gente pensar nisso também. Talvez na cidade que a gente trabalha, a gente consegue ter um número razoável de crianças e de vez em quando vem alguma estagiária, alguma auxiliar me ajudar e eu consigo fazer determinadas coisas. Mas se a gente for pensar em professoras que estão em outras regiões do país, que eu sei que tem colegas que atendem 35 crianças e muitas vezes sozinhas. Então, quando a gente vai pensar nesses processos de formação, da gente lembrar dessa diversidade das professoras também. Quando a gente vai falar de registro, da gente lembrar dessa realidade das professoras também, tá? Então, são essas as contribuições que eu queria trazer, contar um pouquinho do que eu vi, desmistificar algumas coisas, outras coisas que são verdades, tá? E a partir disso pensar no nosso contexto brasileiro. Quem quiser ver mais registro dessas escolas que eu fui, tem lá no meu Instagram, quem ainda não me segue, Pedagogia da Subversividade. Aqui embaixo na descrição eu vou deixar alguns outros links para quem quiser ter outro tipo de informação de outras coisas que eu faço também, tá? Na educação. E eu vou encerrando a minha fala dizendo que a educação não é um campo para ser colonizado, tá? Da gente assumir a nossa autoria, a nossa profissionalidade, levar em consideração o contexto que a gente está inserido para pensar a educação e não simplesmente deixar que outras pessoas cheguem e nos digam o que a gente tem que fazer, que nos importem ideias, simplesmente importar porque ela é bonito, porque ela é o certo, porque lá eles estão avançados, estão na frente, e a gente tem que fazer assim também. Mas a gente pensar, utilizar a experiência desses países mais para se inspirar nos processos que levaram eles a construir essa educação e da gente, então, usar esses processos para pensar na nossa realidade, no nosso contexto. Porque tem coisas que são emergentes aqui no nosso contexto brasileiro que a gente não pode apagar da educação. Tá certo? Meu muito obrigada pela atenção. Quem quiser compartilhar essa aula, quem quiser, fique à vontade. Quem tiver ter mais informações para a formação de grupos de professores também, eu vou deixar o meu contato aqui abaixo. Eu vou encerrando a minha apresentação, aqui o compartilhamento de tela. E quero mais uma vez, então, agradecer as pessoas que ficaram aqui, então, me acompanhando, né? E se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, podem deixar nos comentários. Esta semana vai ter outra aula aqui. Na verdade, não é aula, né? Porque eu não tô ensinando nada, tô só lançando algumas perguntas, mas enfim, vai ter mais um momento para se compartilhar essas ideias e essas inquietações. E quem lá no meu Instagram respondeu o e-mail no formulário, eu também, mas ao final da semana vou estar encaminhando um e-mail com materiais complementares tanto desta fala quanto da próxima. Tá certo, pessoal? Mais uma vez, muito obrigada pela atenção de cada uma de vocês e seguimos aí.